Então, primeiro a gente dá uns instantes para trazer a consciência para esse momento, para onde nós estamos nesse momento, sente os apoios do corpo, percebe os sons ao seu redor. A gente pode soltar as preocupações da mente, abrir espaço para o nosso estudo. Então, nós tomamos refúgio, fazemos os votos de Bodhicitta, o Guru Rinpoche que surge no espaço à nossa frente. Namo. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dopeku Concho Songye Ranjinla Nadang Drodru Semchenam Chanchu Bardu Kyapsuchi. Por benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Semke droa kondonto lama sangye drumeni ganla gandu trinleki droa droar dam chao. Agora, então, enquanto nós restamos a prece das 7 linhas, sentindo que Guru Rinpoche de fato está na nossa frente, se manifestando na nossa frente, nós recebemos as bênçãos dele para o nosso estudo, para a nossa prática. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nobjansam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema Jone Chesudak Kordu Kandro Mampu Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nobjansam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesuda Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Então, agora eu vou tomar a lição de casa. Eu tô brincando, mas tô falando um pouco sério, assim, porque... Não, porque, assim, eu tô brincando mesmo. Mas seria muito importante a gente refletir, né, sobre como que esses aforismos, que não são exatamente aforismos, mas são conselhos do Drupchen Rinpoche, como que isso aí poderia se aplicar na nossa vida, né? Se a gente não fizer esse exercício, nunca vai sair do papel, né? Nunca vai sair do papel. Então, talvez a gente possa fazer isso juntos aqui. O que vocês acham?
A gente pode dividir em 3 salinhas, por exemplo, e discutir cada uma, mesmo que ainda a gente não tenha, sei lá, a gente pode ter ideias juntos, né? O que vocês acham? Vocês topam fazer isso? Sim ou não? Sim? Então, deixa eu... Todo mundo tem um WhatsApp aí, né? Tá com acesso no WhatsApp aí, né? Então, como é que fala? Os conselhos, eu vou copiar aqui no chat também, mas acho que não dá para acessar o chat quando a gente vai para essas linhas, né? Eu acho. Então, ó, eu vou deixar 20 minutinhos as salas abertas e a gente discutir na salinha o que der. Oi? Oi, quem quer falar? Não? Ah, acho que eu abri sem querer aqui, Gê. Ah, Desculpa. tá bom. Acho que eu... É, mas aí, você separou? Alguém pode copiar o chat aí, esse textinho, mas e tá quem no for para WhatsApp. Tá no WhatsApp, Ah, botou no Zap, né? Ah, beleza. tá no Beleza. grupo. Daí a gente discute o que der, né? Depois, depois a gente volta para a salinha, para a salona aqui, e conversa mais. O que vocês acham? Pode ser assim? Então vai. Vou criar as salas. Você mandou agora, Gê? Não, já estava lá desde a semana passada, porque é a lição de casa, né? Ah, tá. Mas eu mando de Entendi. novo aqui no WhatsApp. Tá bem pertinho, assim. Mas eu mandei de novo. Então, vou criar 4 salas. E vou deixar 20 minutos. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou entrar em algumas... Eu vou entrar nas salinhas também. E aí, pessoal? Aí na hora que tá bom, acaba. É sempre assim. Sempre assim. Não tem tempo que dê conta, assim, de ser suficiente. Nunca tem, né? E aí, amores, o que vocês... O que surgiu de interessante aí nos grupos de vocês? Ali para nós foi um show, viu? Oi? Ali para nós foi um show. A gente Hum. pegou a situação que não quer calar, né? Aham. Sabe, né? Que não quer calar, que está emergente ali do final de semana que vem, né? Ali a gente trouxe e perpassou, não nessa ordem, nessa mesma ordem, né? Mas a gente perpassou praticamente todos os tópicos, né? Foi bem bacana, foi bem bacana. Eu Fala só aí, queria, Flor, Aninha, Olana, Cris. eu acho Isso. que faltou, eu justo ia Alice. falar e cortou o grupo, mas eu acho que só com compaixão, muita compaixão, de um lado e do outro, para perceber, né, tomar distância e perceber o sofrimento das pessoas a se implicar assim tão passionalmente com as coisas que não é isso, entendeu? Tem que passar por cima disso e realmente é só ter compaixão por essas pessoas que não conseguem enxergar um pouco além. É. Aí quando a gente É. crescer, a gente quer ser que nem a Alicia lá. G, tá vendo? Quando a É. gente crescer, a gente quer ser que nem a Alicia lá. Ó. Que bonitinha. É. Só com compaixão que a gente vence. Não, uma coisa é fato. Todas essas coisas, né? Tudo isso que a gente acha que está tão errado, que está dando tão errado e não sei o quê, é o Sansara dando na nossa cara mesmo, né? Então eu acho que as ações sempre cabem, né? Para tornar o Sansara um pouco menos ruim, né? Mas é isso, né? Assim, a gente também discutiu no nosso grupo isso, né? Aliás, a gente começou discutindo isso, né? O Lama Wallace falando para mim uma época atrás, e ele falou de novo nesse retiro, pior do que o Sansara, só o Sansara sem o Dharma, né? Então,
É bom a gente usar isso como lembrete, né? Esse aliás, é o primeiro ponto ali, né? Usar a diversidade como para renúncia, né? Para aumentar a nossa renúncia, né? Quer dizer, se a gente quer mesmo se livrar, e a gente estava também, a Anete trouxe o tema da autocompaixão, né? A gente estava falando como a confusão que tem em torno desse tema da autocompaixão nos meios menos budistas, assim, né? Menos tradicionais, vamos dizer assim. Da autocompaixão como uma tipo de um miminho, né? O Atila falou de se mimar, né? uma condescendência, uma autocondescendência, e trazer para o budismo mais raiz, né? Da autocompaixão como o desejo de se livrar das aflições da mente, né? Da raiva, do orgulho, da inveja, da arrogância, de todas as aflições da nossa mente, né? Então, puta, se a gente pegasse só esse primeiro tema aí, eu acho que já era trabalho pro resto da nossa vida, né? Agora, no finzinho, a Miriam estava falando que nesses tempos agora, exatamente nesses tempos de eleição, a gente corre um grande risco de ser arrogantes, né? De não conseguir nem imaginar que o outro possa ter uma opinião diferente da nossa, né? E embora a gente possa ter opiniões completamente diferentes e fazer panfletagem, fazer o que quiser para tentar levar o candidato que a gente quiser para o segundo, né, para ganhar a eleição, eu acho que a gente está valendo também, né? Mas a gente não precisa ser arrogante para fazer isso, né? Esse é o ponto. É a aflição que surge, assim, o quanto que a gente se entrega para ela. Estou falando por mim mesmo, também, não penso que estou me excluindo disso, estou me incluindo nisso, né? Não me excluindo, absolutamente. Mas acho que esse seria uma grande prática para a gente, né? Se a gente ficar só por aí. Que mais que a gente fala, Ninha? Ou Paula, não sei. Para mim, quer dizer, esse tema engraçado agora de eleição, eu percebo que, eu até falei no grupo, se a minha amiga sofre porque quer defender o negócio do Bolsonaro, fala assim, eu também sou Bolsonaro. Se ela sofre porque é petista, também sou petista. Eu sou o que quiserem que eu seja, entendeu? E que elas tenham menos aflição na alma, porque esse é um tipo de coisa que eu percebo que não... Para mim não cai, sabe? Uhum. Mas tem um outro tema que eu tenho percebido que eu tenho dificuldade em ficar neutra, assim, renunciar ao samsara. Esse que por exemplo, aquela minha amiga se separou, que o cara traiu 30 anos de casamento. E isso é uma dificuldade minha, realmente, de renunciar ao samsara, a diversidade é dela, mas é algo que eu sinto que eu podia renunciar mais, eu podia ter uma prática de mais autocompaixão, e eu pego e digo assim, tu mete, quando ele não estiver lá, mete o cacete, quebra tudo que você deu para ele. Como uma bodhisattva pode chegar e mandar a menina que já está fragilidade quebrar tudo que ela pagou? Aí eu falei assim, gente, que absurdo. Então, esse é um tema que, para mim, é muito mais sensível, vamos dizer assim, que esse negócio de política, entendeu? Uhum. Aninha, cada um de nós tem um tema principal na vida, né? E acho que nosso trabalho é esse mesmo, assim. Agora, não é a situação externa que importa, na verdade, né? É o que você falou, é a aflição que surge na nossa mente. É isso que a gente vai trabalhar para pacificar, né? Para se livrar disso, né? Que aflição é essa que surge nessa história da sua amiga, né? Que possivelmente não tem a ver com a sua amiga, né? Quer dizer, tem a ver com a sua amiga, mas é alguma questão, alguma ideia tua sobre essa situação. Minha, eu percebo isso. Alguma coisa dentro que a traição é muito, sei lá, entendeu? E é isso que eu tenho quando a que gente tratar. vai ver, tem sempre uma identidade sendo defendida, né? Em todas as situações. A história da política é isso. A raiz é a mesma, viu, Aninha?
Você estava falando da coisa da política, a raiz é a mesma, porque assim, é eu, por exemplo, defendendo a identidade sei lá, que corporifica o que eu entendo que são os valores petistas, né? E contra um outro que defende uma identidade que acha que corporifica os valores bolsonaristas, né? No fim, é uma identidade querendo brigar com a outra. No fim é isso, né? No fim, a identidade de quem foi traída querendo brigar com a identidade do traidor. No fundo, acaba que tudo se resume nisso. A raiz acaba sendo a mesma, né? É a gente tentando defender alguma identidade, que não é, e nenhuma delas é nós, né? Que nem diz o Lama. Que nem o Lama tentou explicar pra gente durante o retiro, né? Oi, Estela. Fala, More. Oi, gente, boa noite. Boa Nosso noite. grupo foi muito bacana. Nós falamos sobre a diversidade na saúde. Na Duas saúde. colegas A do diversidade na grupo, saúde. com problemas de saúde, com notícias, sabe, Uhum, ruins. Então, foi a primeira coisa, a Marcele colocou, a importância de uhum, lembrar do Dharma. uhum, É que o Lama, Alan Wallace fala, né? O Sansara sem o Dharma é muito ruim. Então, uhum, lembrar do Dharma nesse momento, tomar refúgio, né? uhum, E estava lembrando daquela frasezinha que as suas mãos não podem estar vazias. Eu acho que essa uhum. frase, para mim, é o texto todo, sabe? Com esse texto, sabe? Então, por isso que é importante a gente ter isso. As colegas falaram que nesse momento de adversidade, de receber uma notícia grave, que vai ter uma série de coisas para fazer, parece que a gente se sente mais próximo dos outros, principalmente pessoas que estão vivenciando a mesma situação. Uhum. Então, com a gente, com a prática, com os estudos, a nossa mão não estando vazia, com o apoio do grupo, né, da Sangha, a gente consegue ver essa diversidade de uma outra forma. Lembrando do karma, né, que de repente está nesse karma, nessa diversidade, está no nosso karma, mas como é que a gente pode tornar isso mais leve e mais proveitoso para a pessoa em si, para todo mundo que está em volta, porque é sempre um aprendizado. Então, o nosso grupo foi tão rico, sabe? Eu fiquei tão emocionada, porque e vem também a impermanência. É uma lição de permanência. Quando você vê, epa, e agora? Porque até então a gente acha que a impermanência está lá embaixo, está lá com o vizinho, né, na outra cidade, que está aqui juntinho com a gente. Então, a parte da saúde mal, é né? muito importante. E lembrando da fé também, né? Não ter pensamento negativo, não, peraí. Estamos com fé, vamos procurar tudo que tem que ser melhor. No outro grupinho, uma colega falou da filha que estava com doença, teve um diagnóstico horroroso. E ela foi na igreja, ela rezou, ela fez não sei o quê, e a menina ficou bem, sabe? Então, A Tereza está aí? Não. Foi então, nesse grupo assim, aqui que alguém falou de filha? Ou não? Foi em outro foi dia? no outro grupo, da vez passada. Acho que Até tem o nome dela tem uma aqui, mas história. foi um exemplo bacana, que é uma coisa que está bem próximo, né? E o início foi isso. Nós não temos que lembrar do Dharma. A gente não pode tomar refúgio. A gente não pode achar que a gente vai enfrentar tudo isso sozinho, que a gente já tem instrumento e apoio do grupo, né, para caminhar junto. Isso aí. No nosso grupo também, o Átila lembrou dessa coisa da doença, né, dos professores nossos, né? Quem está fazendo o Nondro, que está ligado no grupo do Vajrayana Foundation, os dois professores nossos, o Lama, um brasileiro que nos ajuda, e agora o Lama Sonan, que é o professor principal, né? Os dois ficaram muito doentes recentemente, né? Daqui a pouco a gente perde os professores, e estamos aqui, sei lá, discutindo bem o quê, né? A gente perde justo os professores. O Lama Wallace também ficou doente um tempo atrás, quase morri de... Todo mundo quase morreu, né? Quando soube que o Lama Wallace estava mal. Meu, é possível que a gente vai... É claro que eles podem morrer a qualquer momento, né? Todos eles. E a gente desperdiçando tempo, né? Que a gente poderia estar... Daí o Átila estava dizendo, né? Que não quer falar, Átila, você? Toquei eu de porta-voz. Peguei você. Pode falar. Pode falar só, Diga, mas é muito lindo. para captar as coisas. Vai lá. Não, ele estava dizendo que ele aproveita para intensificar a prática, que é uma forma de se conectar, né, mais profundamente com esses lamas que estão
Que daqui a pouco vão, né, pessoal? Só tem duas possibilidades, ou vamos nós ou vão eles primeiro. Um dos dois é primeiro, né? Mas pode acontecer dos nossos professores irem primeiro, né? Então, que a gente possa estabelecer uma conexão mais profunda, que for possível, né? Regiane, isso aí eu aprendi com o Lama Fred, sabe? Uhum, Porque teve um episódio, aquele episódio que meu irmão ficou doente, e uhum. que ele me ensinou a fazer a prática, disse para eu fazer a prática de nondo, eu inseparável do meu irmão. Nossa, eu Então, assim, também. eu virei e falei, é uma oportunidade de fazer isso, que a gente faz isso beneficiando os mestres. Eu acho que deve ser uma coisa melhor ainda, né? Uhum. Porque a gente, além de estar fazendo a prática, a gente está fazendo a prática inseparável deles, né? Então, assim, além de a gente ver o mestre como guru na frente, a gente está junto com ele fazendo a prática de prostração, ou seja, está se purificando junto. E aí, por Tem aí uma vai. diferença quando a gente faz práticas de longa vida para pessoas e para os mestres, né? Eu sei que você sabe disso, mas só para a gente lembrar. Para as pessoas, a gente quer que as pessoas vivam mais para benefício delas mesmas, né? Agora, os professores, a gente quer que eles vivam mais para nosso próprio benefício, na verdade, né? Porque Sem eu dúvida. lembro quando o Yantan Rinpoche morreu, o Gyatro Rinpoche deu um esporro na sanga dele. Ele falou assim, o que vocês estão pensando? Vocês estão pensando que o Yantan Rinpoche, Vimalamitra em pessoa, vocês acham que eles precisam de prece de vocês para viver mais? Não, vocês precisam rezar por vocês, por terem perdido a conexão com ele. Vocês é que precisam ter conexão com ele. Então é bom a gente lembrar disso, né? Quando a gente pratica, tipo agora, o Lama Sona doente, né? Também, minha prática intensificou, traduzir a sadhana do... Puta, linda de morrer, eu nunca tinha me ligado, né? Aquela sadhana de Guru Rinpoche da medicina, né? Porque é uma forma de a gente gerar mérito, para a gente ter um professor por mais tempo. É assim que funciona com os mestres, né? É uma forma diz o Lama que é a única forma de a gente retribuir a bondade dos mestres, de dar ensinamentos, de cuidar de nós e tudo mais, é praticando, né? É a única forma. Diz que a vida do mestre dura na dependência da prática dos alunos. Isso não é louco? Isso é muito louco. Então, é assim que funciona, né? Melhor a gente ficar esperto. Fala, Lelis. Jane, é sobre isso que os lamas daqui a pouco vão partir, como, né, todo ser humano. Ou nós ou eles, né? Alguma coisa vai acontecer. Aí eu já me peguei pensando isso, assim, sabe? Eles estão ficando idosos. Uhum. E aí o Lama Santen fala que estamos vivendo tempos de degenerescência. O Lama Alan fala que cada vez menos os praticantes atingem shamatha. O Lama Santen também fala isso. Então, assim, o que eu quero perguntar, se por acaso, eles falam sobre isso? Sobre continuidade? Sobre outros mestres? Como assim? Não estou entendendo. Tipo... Sim, eles falam, porque eles falam assim sobre continuidade de todo esse trabalho, de deles se eles mesmos? morrerem. Eles mesmos, eles falam isso? Não. O Lama Santen não fala assim, não. Não, mas a gente pode cultivar essa aspiração, né? De seja como for, em que forma for, quando for, que a gente continue conectados, né? O Lama fala que quando a gente toma realmente um Lama como nosso Lama, é uma coisa séria, porque é pior que casamento, ele fala. Casamento dura uma vida só. Agora, essa relação mestre-discípulo dura até a iluminação. Então, possivelmente, a gente já se encontrou infinitas vezes, né? Mas essa nossa mente esquecida não se lembra, né? Então, a gente pode fazer isso, sim. A gente pode cultivar essa aspiração de que a gente continue se encontrando, que eles continuem, que esses lamas com quem nós nos conectamos, e, portanto, nós temos conexão kármica com eles, né? Que eles continuem puxando a gente, né? Como Shagdu dizia, né? Com o laço da compaixão, né? Continuem pescando a gente desse marzão do Sansara aí. Pela nossa conexão kármica, né? Porque isso é fato, assim, não é uma coisa mística. Quer dizer, no budismo
é isso que se pensa, né? Que as pessoas se conectam karmicamente, elas continuam se entrelaçadas, né? Os contínuos mentais continuam entrelaçados, né? Então a gente pode cultivar essa confiança também, né? Porque isso também dá um conforto. Não sei para vocês, mas para mim dá um conforto, assim, de pensar. Muitas vezes eu falava assim pro Lama, às vezes encontrava o Lama, sei lá, eu vou falar que é uma sensação que eu tenho, né? Toda vez que eu encontrava com o Lama Wallace e terminava um retiro, ou, sei lá, me despedia dele, eu chorava muito, eu ficava muito, ai, talvez seja a última vez. Eu sempre tinha isso na mente, talvez essa seja a última vez, talvez essa seja a última vez. Cada vez que eu falava tchau para ele, né? Talvez seja... Então, algumas vezes que eu sabia que eu ia, sei lá, encontrar com ele no retiro que vem, tipo, sei lá, uma vez lá em Santa Bárbara, eu sabia que em maio eu ia para a Itália encontrar com ele. Aí eu falava, a gente vai se encontrar em maio, né? Agora na Itália. Aí ele falou assim, a gente vai se encontrar na Itália, e depois de novo, a gente nunca vai se separar. Aquilo era né? Meu coração ficava completamente tranquilo, né? Assim, beleza, tô salva, eu nunca mais separo dele, né? Porque essa é a relação que a gente cultiva com os professores, né? E não vocês não pensem que eu sou especial, não tem nada de especial, assim, é a conexão que a gente nutre, né? Que a gente cultiva. Eu acho isso muito importante. Fala, Rô. Olá, boa noite. Eu acho que uma contemplação que a gente pode fazer com a impermanência e que pode ter como consequência a gente ter um sentimento de urgência pela oportunidade que a gente está tendo, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, porque a impermanência vai levar. Vai. Então, a gente ter essa sensação de urgência, fala, olha, eu não sei se eu vou morrer em um dia ou daqui a 20 anos, mas aspirar realmente que a minha operação mental seja cada vez menos autocentrada. O Alan Wallace falou nesse último retiro uma frase que eu achei muito interessante. Falou, olha, o samsara não vai dar certo porque ele está distante da realidade última. A realidade última não é dual. Então, se você tem uma estrutura de operação dual, vai ter problema por definição. Eu confio nisso. Eu também. De que tem uma realidade última não dual, eu não sei exatamente o que é. Quer dizer, eu sei que tem menos clashes, aquelas coisas básicas eu sei, mas o que é realmente operar a mente? A gente não vai saber, Roberto. Todos os instantes. Oi? Não vai saber. Com esta mente, a gente não vai saber. Né? Esta mente não alcança o que está acima dela, né? A gente nunca vai saber. A não ser que a gente realmente transcenda. Mas Jane, a outra mente, né? Entre aspas, ela está aqui atuando na gente nesse momento. Tá, só que é assim, é tipo, sei lá, uma pulga querendo ser dona do cachorro, né? É como aquela ideia do sol que tem as nuvens fazem o sol está lá independente das nuvens ou não, é uma boa alegoria. Assim, mas eu entendo o que você está dizendo, você tem uma confiança, eu também tenho uma confiança, embora a gente não veja, não saiba como é, não sabe, tem uma confiança, né, de que isso é assim mesmo, né? Que a realidade última, ela não é dual. Mesmo que a gente não saiba exatamente como é que é isso na prática, gente, o fato de a gente morrer não acabar é uma coisa que é extraordinária, né? Eu nunca tive problema com Deus transcendente, não sei se tive, mas eu sempre achei Deus transcendente pessoal muito estranho. O quê? Desculpa, eu não entendi. Eu sempre achei aquela ideia de ter um Deus pessoal, transcendente, criador, muito estranha, porque tem paradoxos muito grandes, né? O problema do mal não é do bem e do mal, não é resolvido. Não vou entrar aqui em detalhes, mas tem muito problema. Agora, a gente vive numa sociedade que, puxa, tudo é praticamente materialista, né? Mesmo as religiões são materialistas. Então, aí você chega num ponto e fala, eu morri, acabou em primeira pessoa, em terceira pessoa é horrível, porque as pessoas que a gente gosta vão embora, é um horror. Mas no próprio, né, você só acaba. No próprio, fala, olha, o que é a experiência de morte minha? Do outro eu sei. Aí eu falo, não, mas não, a gente não acaba. Eu falo, não acaba, meu Deus do céu, como é que fica? Aí, então, até que a gente não acaba, a gente está tendo uma oportunidade, entendeu? Nesse pedaço de vida que a gente tem, de pelo menos aspirar cada vez mais a gente ficar mais próximo da realidade última. Eu acho isso, puxa, eu acho uma coisa interessante, né? Já que a gente está no reino do desejo, vamos pelo menos desejar isso. Desejar gente, isso, que a gente vai
Né? Já que a gente não pode fugir Claro, do desejo, vamos certeza. desejar que a gente cada vez mais fique menos autocentrado, O Lama, que a o gente Lama, perceba. o Lama Né? fala isso, né? Vocês acham que o Buda não desejava atingir a iluminação? Vocês acham que ele atingiu a iluminação por acaso, sem desejar isso, né? Então, já que é para desejar, vamos desejar a coisa certa, né? Pois é, amores, é muito sério, né? A gente leva meio que, sei lá... A gente, no fundo, a gente quer acomodar um pouquinho, né? A nossa vida comum com o Dharma. A gente quer dar uma acomodada nas duas coisas, né? Não é? Ou não? O que vocês acham? A gente quer atingir a iluminação, mas a gente tem a nossa vida também, né? Não é louco isso? Fala, Má. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, porque a dualidade é uma coisa assim que ela não é sempre a mesma. Por exemplo, quando você está numa situação mais difícil, você parece mais próximo do outro, parece que esse espaço fica menor, a diferença entre você e o outro se torna bem menor. Então, se a coisa é tão flexível assim, então te dá uma confiança de que realmente, né, existe uma outra dimensão que você não alcança, mas que existe, pelo campo de possibilidades que você vê nos seus experimentos. Ô, Má, quando eu estou pior, eu estou completamente dual. Sabe uma coisa que o Eric falou? Que eu nunca tinha sacado, nunca tinha pensado desse jeito, e eu fiquei muito pensando... Aliás, eu tenho que recuperar, porque foi uma frase jogada, assim, no último body training. Eu preciso voltar e perguntar, refletir mais sobre isso. Mas ele fala assim, a confusão... Então, portanto, a dualidade, né? Toda a confusão, ela não é constante. Óbvio que ela não é constante, porque é impermanente, como tudo, né? Então, ela não é constante. Então, tem momentos de confusão, momento de confusão, outro momento de confusão, outro momento de confusão. Cada vez que você solta, né, como na proposta da prática dele, de soltar com cada expiração, é como se você realmente fosse interrompendo isso, né? Criando mais espaços onde a confusão não está presente, com cada expiração. Eu acho isso tão interessante, gente. Eu prometo que eu vou achar direito onde é que ele falou isso, que contexto que foi, como é que foi direitinho, mas eu fiquei muito assim, é mesmo, né? A confusão, ela também não é constante, como você está dizendo, a dualidade, ela não é constante, nem sempre igual e nem sempre presente. Isso que é louco. É que a gente não reconhece, né? Fica... Como o Roberto falou também, a gente não sabe o que é isso. Talvez a gente... Sei lá, talvez a gente tenha tido essas experiências e nem reconheceu, ou foi muito rápido, ou, sei lá. Mas essa ideia de que a confusão, ela não é uma coisa ali, assim, fixa, né? Constante, é muito interessante. Quer dizer, é como você falou, tem uma flexibilidade nisso, né? Não é interessante isso, gente? O dual pode ser mais e pode ser menos. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser zero. Pode ser mais, exatamente. menos e zero, exclusivo. Tem uma escala aí que você não... Uai. Fala, Rick, você desistiu? Eu ia fazer uma provocação, porque... Provoca aí. Eu fiquei bolada. O que você falou, atingir a iluminação é necessariamente abrir mão da vida? Eu falei isso? O que eu falei? Falou atingir, que você falou que que a gente quer atingir a iluminação e, ao mesmo tempo, para isso teria que abrir mão da vida. Não. Ficou... Não é bem da vida. Passou assim quando você falou. Aí eu fiquei... Eu acho que não foi isso que ela quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. A gente quer ter a nossa vida como ela é, com as mesmas ocupações, as mesmas coisas, e também atingir a iluminação, entendeu? Isso que eu quis dizer. Mas não necessariamente das pessoas. Sei lá, Ricardo, também não sei. Então, mas sem querer cortar o Átila, que ele vai falar aí com a mãozinha que já está esperando, mas eu acho mais ou menos isso. Aceitando um pouquinho a provocação do Rick, eu acho mais ou menos isso, porque usando um pouquinho da música popular brasileira, é 100 cordas para segurar. Porque se você quiser chegar lá, vai ser 100 cordas para segurar. Ô, Rick, mas eu não acho que é abrir mão da vida. Tipo, eu não acho que eu teria que... Eu nem acho que ajudaria. Eu penso muito nisso, né? Mas eu nem acho que ajudaria, realmente. Eu pegar e ir para o retiro para sempre agora. Porque o problema não é esse. O problema é que a gente esquece. A gente se esquece de praticar.
Por isso que tem esses treinamentos de treinamento da mente, que é para a gente... Acho que o Eric também falou sobre isso. Eu já também até já citei, acho que não sei se foi nesse estudo aqui, mas dos demônios. Um deles é o esquecimento. A gente esquece do Dharma, assim. A gente fica envolvido sabe, na vida como ela é, sansarona, esquece. Então, a questão não é abrir mão da vida que eu tenho agora, o problema é abrir mão da mente que eu tenho agora, que esquece do Dharma, sabe? Vira e mexe, esquece. E se embola. Eu fiz essa provocação por isso, porque, bom, como eu vejo, é isso, né? E como acho que alguns mestres budistas falam muito, da preciosidade dessa vida humana, né? Uhum. E por quê? Porque a gente está nesse samsara e esse texto aqui que está falando de adversidade. Então, qual é essa preciosidade? É ter a oportunidade de lidar com as adversidades para aprender, né? Desde que você não então, esqueça, a vida né, humana é o parque de diversões do nosso aprendizado. Claro, aí... Só que a gente tem uma tendência de dois extremos, né? Esse que você falou, da gente fingir que está fazendo um dharma, seguindo algum dharma, algum caminho, e de modo frouxo, e vivendo a vida como a vida querendo que o samsara que o dharma se adapte ao samsara. Mas também tem um outro extremo, que é achar que a gente vai sair da realidade e se abrigar num lugar, né? Não, Que é essa aí eu já não puro, tenho né? E é puro e fora daqui. Isso já não tem mais. Mas pode passar essa informação às vezes às vezes na hora que fala pode, para algumas pessoas eu tenho medo de passar essa informação dessa mas não é isso que eu maneira, quero, não é isso mesmo que eu quis dizer. eu sei que você não pensa assim, por isso que eu estava provocando. Fala, Átila, Lelis, Arthur. Fala, Maria. O que eu ia dizer é que, dentro dessa coisa que você falou do Eric, eu lembrei que ele falou essa coisa do contínuo que não existe, né? Oh, meu Deus, fugiu a palavra. No contínuo que não existe nos vários problemas que a gente está na vida. Mas uma coisa que eu observei daquela fala é que também, assim, a gente meio que vai retroalimentando esse modo de vida, né? Sendo que, na verdade, uma coisa que eu observo daquela prática, isso da minha prática pessoal, é que aquele soltar é como se fosse assim um pequeno apontamento, sabe? Observe, é desse jeito, solta. É uma forma de você romper com essa sequência que você vai pensando que existe, entendeu? Porque, na verdade, assim, ele diz, não existe uma sequência, mas a gente pensa que existe. Não existe uma continuidade. Existe uma sequência, mas não é uma continuidade. E a gente alimenta essa continuidade. A gente alimenta, né? Dando historinhas, entendeu? Então, assim, esse soltar, ele é um corte nesse ruminar de historinhas. Porque o que tece isso daí são os conceitos. Então, cada vez que a gente solta, ele fala que como se a gente pudesse perfurar, né? Isso. Furar a bolha, furar pequenos buraquinhos, né? Fazer um monte de buraquinho. Lama Santé também fala disso, né? Mas eu vou recuperar essa fala aí, eu preciso achar. Eu não consegui voltar nela. Eu passei batido, depois eu tenho que voltar nela. Fala, Lelis. Gê, queria saber se essa prática de Vajrasattva, que a gente faz a visualização, é uma forma de a gente experimentar a não dualidade de algum modo muito mínimo? Em tese, toda a prática de Vajrasattva no Nondro, ela é a primeira prática mais ligada ao Vajrayana, né? Então, todas essas práticas, começando por essa de Vajrasattva, quando ela termina, quando a gente deveria, em cada sessão, a gente deveria repousar no final, na não dualidade, que for possível, né? Nem que seja por 3 segundos, assim. Então, a hora que a gente termina a recitação do mantra longo, do mantra curto, ele fala assim, agora repouse com Vajrasattva inseparável dos fenômenos. Então, a gente deveria... Em tese, pode ser que role uma não dualidade ali, entendeu?
Não enquanto a gente está fazendo, né? Porque enquanto a gente está restando, fazendo, pensando, imaginando, sei lá, não tem chance disso acontecer na nossa situação agora, né? Mas cada vez que a gente termina uma sessão, essa sessão de Vajrasattva e repouso, a gente deveria ficar quieta por 1 minuto, pelo menos, assim, como a gente faz como a Lama Tsongkhapa ensina, né? A gente ficar, repousar na mente natural. Mas se a gente tiver uma ideia de que agora está repousando na dualidade, ferrou já está na dualidade de novo, né? Então, é simplesmente soltar. Ah, estou meditando, solta. Ah, será? Solta. Solta. Tudo que surgir de conceito, de possível, solta, né? É esse treino, pelo menos. Isso é tão difícil, né? Soltar o conceito é tão difícil que quando a gente tem uma imagem, nos ajuda muito. A mim ajuda, eu imagino que ajuda outras pessoas também. Mas não tem imagem nesse caso. Quando termina a prática de Vajrasattva, você termina a estação de Vajrasattva, se funde aos seus fenômenos, você não tem, solta os fenômenos, solta a imagem, solta tudo, senão é como se fosse uma chance que a gente tem, né? Durante mesmo, né? Na prática que eu estou falando. Durante sim, durante é dual, não tem jeito. Ainda é dual. Claro, com certeza. Com certeza, a gente está imaginando a imagem, a figura de Vajrasattva no topo da cabeça, o néctar escorrendo, tudo completamente dual, né? Mas aí, no fim da visualização, da recitação e tudo mais, a gente deveria repousar, soltando todo tipo de conceito. Uns instantes, assim. É uma chance que a gente tem de abrir um pouco essa não-dualidade, sabe? Que é o final da prática, é o estágio da completude. A gente está fazendo o estágio da geração e o final, quando a gente solta e repousa, seria o estado da completude, né? Bem incipiente, assim, na prática do Nondro, né? Gê, posso fazer mais uma pergunta? Só deixa a Flori complementar, que acho que ela quer complementar. Fala, Flor. Sobre a questão da prática da Vajrasattva, enquanto a gente está nesse aspecto dual, que é visualizando ele, e o ponto principal dessa prática, na verdade, é a gente confiar que Vajrasattva tem uma sabedoria que desce sobre nós, que purifica a densidade das nossas ações conflituosas, do nosso corpo, da nossa raiva, das nossas aflições. Ele tem uma sabedoria que purifica, que aí, enquanto a gente está se abrindo para esse ponto, que eu acho que é o passo importante para a gente aí fazer depois a parte final, a gente se abrir de que esse néctar que está descendo sobre nós é a néctar da perfeição da sabedoria, é o néctar do Prajnaparamita, e está iluminando, a gente entendeu toda a nossa, a gente tem que ver antes a nossa confusão, uma raiva, um momento que a gente se contraiu, o corpo doeu, e a gente falou, e a gente brigou, e a gente sentiu, é bom que a gente sinta, porque aí a gente se abre para a Vajrasattva, para ele purificar, e realmente o néctar desce, simplesmente desce aí desde o nosso chakra da coroa, é bom que a gente sinta o néctar descendo, e a gente entregando esse reconhecimento, aí a gente vai tentar sentir o vazio desse reconhecimento. Na hora que a gente entrega e confia, aí a gente sente o vazio daquele que fez, da ação, da emoção negativa. Aí a gente está realmente, quando a gente senta, né, e sente que tudo isso foi purificado naquele momento, né, aquilo que a gente trouxe para a prática foi purificado, a gente se desidentificou com o que fez, a ação que fez, aí a gente convida a Vajrasattva para descer para o nosso coração. Aí, nesse momento, a gente se funde com o Vajrasattva, porque aquele eu que estava se abriu para a sabedoria, entende? Então, esse é o processo principal para mim de Vajrasattva, é a gente encontrar o nó, que é a ação não virtuosa que a gente fez, e confiar que, né, Vajrasattva está ali, nosso lama, como Vajrasattva está ali, com a sabedoria que vai... E a gente se entregar para o banho do néctar. Aí a gente tem que sentir esse... Enquanto a gente está soltando, a gente está soltando a nossa mente conceitual, a gente está deixando aquilo lavar, assim, se ficar translúcido, vazio de uma solidez, assim. Aí quando a gente sentir esse vazio dessa solidez, a gente está chegando junto de Vajrasattva, de fato. A gente está se fundindo com o Vajrasattva. É isso que eu queria lembrar, assim. Obrigada, Flori. Muito bom isso que você falou. O que mais? Você queria fazer outra pergunta? Fala, querida. Queria. Que eu estava estudando
aqui, e aí eu me peguei com uma coisa assim. Quando a gente faz a prática de análise, uma prática analítica, que é o Vipassana, né? É uma mente analítica. Uhum. E a gente precisa atingir uma mente sem conceitos. No texto que eu estava lendo tem isso. Que texto que você estava lendo primeiro? É do Tashi Tsering. A mente no budismo. Estudo da mente. Tashi Tsering. É difícil, gente, porque é outra matriz, coisa, né, de ensinamento. Então, mas a mente analítica, a prática de meditação analítica, ela vai tentando puxar o tapete da mente conceitual, né? Puxar o tapete, tudo você consegue argumentar, aí você recebe uma instrução para puta, não é, uma hora que você fica, ué, sabe? Tá. Aí você já respondeu o que eu queria saber. É assim que ela vai puxando, porque não é qualquer análise, né? Não é qualquer investigação. É uma investigação que tenta minar as crenças conceituais que a gente sustenta com um esforço ali, né? Uhum. E aí, em algum momento, isso que é o que o Lama fala, quando a gente faz as práticas de Vipassana, e que ele fala de onde vêm os pensamentos, para onde eles vão, onde é que eles estão, e a gente não encontra, e fica sem resposta, né? Daquele, não, acho que não existe mesmo, não, e não sabe o que responder, a gente deveria parar aí. E unir Shamatha com Vipassana nesse momento, em que a gente, assim, em que a mente conceitual tomou um nó, né? Deu um nó na mente conceitual, você não consegue mais imaginar e responder e concluir nada. A hora que esse nó foi dado na mente conceitual, é a hora de parar e deixar essa que ele fala, quando você, por exemplo, você tenta encontrar o eu, aí você procura, não acho. Uma hora você fala, não, acho que não tem mesmo, né? Quando você chegar nesse não encontrou mesmo, aí você repousa e deixa isso se aprofundar, né? Esse é um grau de não conceitualidade, ainda relativo ainda, super relativo, né? Mas assim que a gente vai quebrando as pernas um pouco da mente conceitual e ganhando uma liberdade, né? Frente a ela. Tashi Tsering é um grande mestre, Lelis, mas é uma estrutura de ensinamento diferente, né? Por isso que a gente precisa saber onde é que está. Onde é que está indo? Ele é Gelupa, né? O Tashi Tsering é Gelupa, então ele é da tradição do Geshe Pende também. Então, você percebe a diferença entre os ensinamentos do Geshe Pende, super estruturados e super analíticos e conceitualmente muito bem definidos, e os ensinamentos Dzogchen, né? São super, assim... Idealmente, os Gelupa poderiam apoiar e apoiam, né, os ensinamentos do Dzogchen. Mas se a gente não vê bem a diferença, a gente se atrapalha, né? Mas eu acho que é isso, mais ou menos. É ajudou, isso. Não? Muito obrigada, ajudou muito. Eba, tá bom. É claro que eu teria mais infinitas perguntas por conta dessas estruturas, né? As escolas diferentes, as estruturas diferentes. É claro que não dá tempo de fazer isso aqui, mas é uma coisa que me intriga. Eu imagino. Fala, Rô. Vocês concordam que diminuir a dualidade, diminuir o autocentramento são muito parecidos? Concordo. Partindo disso, eu acho que uma maneira prática que a gente possa ver que o autocentramento está diminuindo, começando na coisa mais fácil. Imagina uma pessoa que você gosta, fala com você uma coisa desagradável, que noutra época você se irritava. Ou seja, e depois, de repente, você não se irrita mais com aquilo. Aí você fala, é como se a cobra, do javali, do galo e da cobra, ela estivesse dormindo, entendeu? Aquele comportamento defensivo que a gente claramente tem quando alguma coisa acontece que a gente não gosta, aquilo não acontece. Aí você fala, nossa, não aconteceu. Eu acho que é uma maneira legal para a gente perceber, pelo menos, que a coisa está andando. Isso é mais fácil fazer com as pessoas que a gente gosta, né? Porque a pessoa que a gente já não gosta, o cara faz alguma coisa que você não gosta, é mais difícil a cobra ficar dormindo, porque a cobra, normalmente, ela já... Né? Cara, você já não gosta da coisa. Aí o sujeito faz aquilo que você espera dele, coisas horríveis. Pô, a cobra, ela acorda. Mas, às vezes, a gente se irrita com as pessoas que a gente gosta, né?
Aí você fala, poxa, eu tinha que pelo menos ter paciência um pouco com as pessoas que eu gosto. Não parece o mínimo? Eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir. Pelo menos, eu acho que pode Não, isso não é funcionar. é uma instrução, essa daí. O Dharma, realmente, uma das medidas de mais compreensão do Dharma é uma redução das aflições da mente. É exatamente o que É você o está bom, dizendo. Jane, é aquelas coisas que a gente pensa com a nossa própria cabeça e fala faz sentido. Não é? Eu acho tão bom isso, porque as outras coisas eu confio. Eu confio, é ótimo e tal. Mas a outra é que a gente chega e fala, gente, isso faz sentido. É quase se aproximando de um pequeno dharma de realização, né? Porque você já não está mais naquela coisa que você fala, olha, eu vou fazer essa prática aspirando conseguir alguma coisa. Aí você fala, eu aspiro cada vez mais ter uma operação não autocentrada e tal. Mas eu estou aspirando. Agora, se eu já consigo, numa determinada situação, pelo menos com as pessoas que eu gosto, alguma coisa que eu, momentaneamente, e no passado eu não gostaria, aquilo já não me atinge assim, do ponto de vista de energia, eu falo, olha, eu acho que o caminho é por aí, é cada vez que nem metabávola, né? É mais fácil a gente fazer com as pessoas que a gente gosta, né? Aí daqui a pouco você está fazendo. Lembra aquela Eu sequência acho que isso experiência? Lembra aquela sequência experiência, familiarização, realização? História do prego. Bate o prego, aí pega outro prego, bate em cima do prego, né? Então, a gente tem essas 3 fases aí, né? De experiência. Então, você já tem essa experiência, agora você pode reparar mais nela, se familiarizar mais com ela, até o momento que aquilo não se move mais mesmo. Aí é uma realização, né? É porque eu tenho uma tendência que eu gosto da parte que eu chamo de fazer o mapa, né, que é a teoria. Mas tem certas coisas que, entendeu? Por exemplo, eu descobri com o Alan Wallace dessa vez e que o substrato ainda tem 2 tipos. Né? Com o Santa eu descobri que eram 31 reinos, não são 6. Mas a gente vai aumentando as coisas, mas se a gente não levar para o nosso dia a dia, para essas coisas, Então, para o nível vai da adiantar experiência, é isso que eu estou pouco. dizendo. É isso que eu estou tentando fazer a gente fazer aqui, no nosso grupo aqui de estudo. Mas vocês não fazem lição de casa. Brincadeira, gente. Não, mas é esse o agora você nosso tem... desafio. É trazer a teoria que, putz, que se a gente bobear, a gente fica o resto da nossa vida estudando. Porque é o que você falou. Substrato tem 2 tipos. Puta, agora tem que estudar os 2 tipos de substrato agora. Tem que saber o que é um e o que é outro. Daqui a pouco não são 2, são 14. Daí tem uma... Não tem fim. Agora, se a gente não trouxer para a experiência, as coisas não se transformam. A gente não muda. Isso. Porque não é entendendo melhor as coisas, né? Que a gente vai mudar. Oi, Aninha, ou Paulo, não sei. Paulo. Agora é minha vez. Fala, amor. Nesse texto que teve o retiro, a transcrição, e aí você indicou um texto sobre as escolas filosóficas lá. Eu comecei a ler, e uma tradução em que ela coloca que a ignorância, entre parênteses, é a nossa falta de consciência, né? Ou seja, para um iniciante como eu, que está bem no beabá, antes de chegar à não-dualidade que o Roberto já quer romper, o simples fato de eu perceber que eu tenho um impulso negativo, querendo me irritar com o outro ou com alguma coisa, esse lançar essa luz da consciência ali já provoca uma grande transformação, porque é o momento em que eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa. Então, acho que no grau do iniciante, acho que o primeiro passo é primeiro perceber, né? Perceber olhar. né? Com certeza. Então tá, meus amores. Vamos encerrar, vamos fazer a dedicação. Olha, sabe o que está acontecendo nesse grupo aqui? A gente está misturando todos os grupos, né? E eu tenho um pouco de receio, porque tem gente aqui que não faz o nodo, gente que não participa do estudo dos domingos. Mas tudo bem, se vocês quiserem continuar assim, a gente continua, mas só que a gente tem que ter um certo cuidado. Tipo, sei lá, a Carol, por exemplo, que eu sei que não faz o nondro. Então, quando a gente discute as práticas do nondro, para a Carol não tem muito sentido, né? Então, acho que a próxima semana a gente podia tentar concentrar no tema desse nosso estudo, né? O que vocês acham? Que tal?
A gente Eu sempre acho parece que bacana, sempre Gê. as Eu mesmas acho pessoas, bacana, mas porque não o é. Lojon, ele tem um negócio, um propósito bem específico, né? É. Eu acho interessante. Porque a gente, domingo é domingo, aí Nondro é Nondro, Lojon é Domingo é domingo, Lojon, Nondro é Nondro, quarta é quarta. quarta é quarta, Eric é... Vamos Eric indo. é, Eric é. Eric, vamos indo. A É que a única gente pessoa faz que muitas pode coisas. perpassar aqui é você. Não, Porque de jeito você, nenhum. eu Não, de acho, jeito nenhum. porque Mas eu olha, eu acho, não tô sabe por querendo. quê? Sabe por que que eu acho que você está autoabsolvida? Porque eu acho que você é uma pessoa que vem trazendo para a gente, e isso que eu acho bacana. Não, eu acho sim, não é puxar saco, não. Não, não é isso. Eu acho que é importante, porque você, de alguma maneira, você vai puxando a gente assim, sabe? Enganchando, puxando e tal, né? Mas a gente trazer isso aí. Não. Eu não quis dizer isso, que a gente pode trazer o que a gente quiser, mas de outro. Todo mundo pode trazer o que quiser de outras experiências, mas a gente tem que tomar cuidado de trazer, explicar o negócio inteiro aqui. Porque outras pessoas podem não fazer ideia do que a gente está falando, né? Tipo, a Lélis fez uma pergunta de Vajrasattva, né? Aí, como ela fez uma pergunta muito pontual, a gente falou, mas outras pessoas não têm a prática de Vajrasattva, né? Só isso. Então, quando a gente for trazer... Eu acho que faz parte a gente trazer conhecimentos que a gente tem de outros professores, né? Mas a gente tem que ter o cuidado de fazer a coisa completa, assim, para todo mundo poder ficar na mesma página e aproveitar, né? É só isso. Eu acho que com esse cuidado eu tô dentro também. Hã? Eu acho que com esse cuidado fica ótimo. Fica ótimo. Por exemplo, eu não faço Nondro, mas gostaria de ouvir as pessoas que fazem dizendo, olha, isso, aquilo, não é? Então, eu acho que o resto tudo eu faço. O Eric, o Alan Wallace, o das quatro, mas o Nondro eu não faço. Então, mas entendeu? o Nondro, Então, se a gente... Quando a gente terminar esse estudo aqui, a gente vai estudar os 4 pensamentos transforma a mente, que é a primeira prática do Nondro. Aí acho que é uma boa oportunidade também de a gente falar um pouco sobre as práticas do Nondro, para quem quiser, né? Para quem quiser. Aí a gente vai... Essa parte, eu li o Budismo com Atitude, eu acho que umas 3 ou 4 vezes já, tá? Então, mas eu estou falando do Nondro, aquela parte mais formal da aproximação. Não, mas essa é formal. Essa é formal também. É a primeira prática formal do Nondro, a reflexão sobre os 4 pensamentos transforma a mente. E o que a gente pode dizer que eu Calma aí. E o texto tempo. que a gente vai estudar, que é do Shagdu Rinpoche, tem as meditações sobre os 4 pensamentos transforma a mente, que são lindas. E elas são a primeira parte do Nondro, formal. Então, o Nondro deixa para outro dia. A gente conversa. Se vocês quiserem, a gente conversa. Eu mostro para vocês toda a liturgia do Nondro, a gente conversa sobre o que é, como que é. Exatamente esse daí. A primeira parte... Porque eu fiquei perdida no Nondro. E eu queria saber uma outra coisa também, Gê, desculpa interromper. Gente, eu vou precisar... O Paulo falou de um texto que você mandou que é sobre instruções filosóficas. Então, não é daqui, é do estudo do domingo. Tá. Você tá no grupo do domingo? Do estudo do Alan Wallace? Tá lá. Então, olha lá que tá lá. Tá no Drive. Fala, Flor. Bem rapidinho. Só, eu acho que esse grupo aqui, que é o Lojon, na verdade, ele nos convida, por exemplo, esse texto que a gente está estudando agora, ele nos convida, na verdade, a trazer o Dharma para a vida. E é óbvio que a gente vai surgir a gente vai trazer o nosso Dharma, o Dharma que a gente está praticando, então vai ser natural. Aí eu acho que aí é legal a gente fazer. Como a gente anda para lá, para cá, para tudo que é lado, né? A gente vai acabar fazendo uma puta mixórdia aqui, né? Não, mas eu acho maravilhoso fazer a mixórdia. Eu acho que é positivo. Eu acho maravilhoso. Só que a gente tem que lembrar que tem gente que está em um grupo, não está. A Carol, essa linda aqui, ela não participa do Nondro, por exemplo, né? Então, pode ser que ela fique perdida. Então, quando a gente for trazer, a gente só esse cuidado mesmo. Quando a gente for trazer alguma coisa de outro lugar, a gente botar as pessoas na mesma... Ou então pedir uma licença. Carol, dá licença, vou só dar uma resposta sobre o Nondro para a Lélis, que é uma oportunidade lá, acabou, fechou, aí volta, entendeu? Só para a gente não deixar as pessoas perdidas, né? Só isso. E todo mundo pode fazer isso, não é só eu, não. A Lana está querendo me dar essa prerrogativa, mas eu me recuso. Todo mundo tem essa prerrogativa. Amores, vamos fechar, que eu tenho que daqui a pouco traduzir. Aí tá todo mundo convidado. Quem quiser, daqui eu vou postar o link lá nesse grupo aqui. Quem quiser participar às 9 horas, o Tuku Tadron, que é um dos
ele é a encarnação de um dos discípulos do John Limpa que atingiu o corpo de arco-íris. Ele vai dar um ensinamento sobre o Nondro, sobre a parte final do Nondro. Então, quem quiser entrar, está convidado. Carol também, que faz o Nondro. Todo mundo está convidado, é aberto, tá? Eu vou postar lá rapidinho. Mas a gente tem que encerrar para poder dar uma descansadinha, porque vai ser 2 horas de tradução de uma pessoa que fala muito baixo. Eu sou para burro para escutar. Vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de Tanchesi Pani, Tonene Pedranam Pajeshin, que gana tibra lontrio país, e pechole droa droa show. Prece longa vida, sua santidade, Dalai Lama. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garirawe Kore Jinkam Supanda Dewa Malu Juene Cherezi Wan Tenzin Gyatso e Japekau Jebadu Tenjuchi. Garirawe Kore Jinkam Supanda Dewa Malu Juene Cherezi Wan Tenzin Gyatso e Japekau Jebadu Tenjuchi. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadini Ududako Yan Lama Drupgani Drawachika Malupa Dei Salagopal Show. Pessoal, beijos. Até um dia desses aí, até daqui a pouco, tá? Obrigada, Jean. Obrigada, Gê. Beijo. Até já. Até já. Até já. Obrigada, Gê. Beijo.